Olá, aqui é a Bel e você está no canal Bel Manhuas. Hoje vamos dar continuidade na obra. A vilã é uma marionete, espero que gostem. Na parte anterior vemos a surpresa de Caiena ao encontrar Duque Rafaelo no corredor, logo após ela ter conversado com o imperador. Ao vê-la, o Duque a cumprimentou formalmente e após ser indagado se estava ali para ver o imperador respondeu que não, na verdade havia ido ao palácio para ver a princesa. Esse fato deixou a moça perplexa, porque ele continuava falando de modo que pudesse ser mal interpretado, espalhando cada vez mais rumores sobre a relação entre os dois. Em agradecimento ao favor que ela havia lhe feito revelando informações particulares sobre suas pretendentes, a esposa Duque Rafaelo entregou a ela um famoso chá preto, muito caro e raro que só podia ser comprado em casas de leilões. Ao ver o presente, a moça sorriu e disse que provavelmente sua última conversa deveria ter sido útil. Acrescentou que já que o clima estava agradável, talvez fosse uma boa ideia dar uma volta pelo jardim, convite que Kadri prontamente aceitou, segurando sua mão e a escutando. Entretanto, ele não pôde deixar de notar que ela não parecia muito feliz em ser sua companheira. Enquanto caminhavam por um lindo e amplo jardim, a moça brincou que era realmente raro que o Sr. Kadri não a estivesse evitando. Perguntou ainda o que ele faria se ela voltasse a agir como antes, tendo como resposta que ele não acreditava que isso fosse voltar a ocorrer. Em contrapartida, ela disse que não imaginava que ele confiasse nela dessa forma. Ao que parecia, ele estava mesmo satisfeito com a informação que ela havia dado. Esclarecendo sua ideia, a garota informou: as propostas das famílias que estão indo à falência serão canceladas cedo ou tarde, então a candidata restante será da família Grace, uma jovem admirável e brilhante. Acrescentou ainda que não a havia recomendado por nada, mas sim porque ela seria uma boa esposa para ele. Porém a jovem Grace logo entraria em seu palácio como sua dama de companhia, então a família de Kadri deixará de ajudar a família dela e a proposta de matrimônio desaparecerá. O que significa que todo o planejamento de casamento do duque será arruinado. Se isso ocorrer, a duquesa de Kadri deixará de tocar no assunto por um tempo. Em outras palavras, ela havia lhe dado tempo até ter que voltar a pensar em casamento. Por fim, exclamou: parabéns por romper o planejamento de seu casamento, Sr. Kadri. Ao ouvir tudo isso, o duque ficou chocado. Ela realmente sabia que tudo isso iria ocorrer? Enfim, perguntou: já que estava tão disposta a me ajudar a romper o casamento, qual era sua intenção ao me ajudar a conhecer a senhorita Olivia? Disse ainda que pensava que a princesa odiasse essa garota. Um pouco constrangida, a garota disse que já era fato conhecido que Olivia não era de seu agrado. Mas agora ela achava que coisas como ódio, ciúmes, rancor e amor simplesmente não importam mais. Isso realmente surpreendeu Rafaelo. Ela estava mesmo disposta a esvaziar seu coração das coisas pelas quais estava obcecada por tanto tempo? Quase como se confirmasse os pensamentos do duque, a moça fez uma reverência se desculpando sinceramente por ter sido tão desrespeitosa por tanto tempo, inclusive prometendo que tal coisa jamais voltaria a acontecer. Após uma demonstração tão solene de que sua motivação não estava ancorada em sentimentos amorosos, o duque perguntou se ela estava fazendo tudo isso porque desejava negociar com ele no futuro. Perguntou o que ela ganharia com isso. Com um sorriso, ela respondeu que ganharia algo realmente valioso: ganharia a confiança de Lord Rafaelo. Você está falando da minha confiança? Perguntou ele, ao que ela respondeu que era isso mesmo. No final, todas as suas ações foram para merecer a sua confiança e para provar que ela era uma estrategista capaz. Silenciosamente a garota refletia que para ganhar a confiança de alguém era necessário fazer com que a pessoa ganhasse algo em troca, seja algo emocional ou material, e agora que Rafaelo foi tocado emocionalmente era hora de ganhar sua verdadeira confiança. Por fim, o duque disse que provavelmente a princesa precisava de algo dele e que deveria estar se certificando se ele também poderia ser um parceiro confiável. Percebendo que o duque havia entendido tão bem as coisas, exclamou que, como esperado, o duque de Kadri era mesmo incrível. Internamente o rapaz se perguntava quais seriam suas reais motivações, o que ela realmente queria. Estaria fazendo isso pela família imperial? Para levar Rezefa ao trono? Não, não seria efetivo para isso, respondeu para si mesmo. Mesmo que a família Kadri seja a que possui mais influência após a família imperial, para levar Rezefa ao trono não é conveniente trabalhar com os Kadri. Seria muito mais efetivo e rápido trabalhar com outras famílias e conseguir seus apoios. Porém a princesa escolheu especificamente ele. Isso significa que ela provavelmente não se importa com quem ocupará o trono. Então o que buscava a princesa? Mesmo sendo difícil confiar nela após suas ações passadas, a princesa atual parece ser capaz de fazer tudo. Após toda essa discussão interna, ele decidiu. Se inclinou e disse resolutamente: confiarei na promessa da princesa. Sem conter seu entusiasmo, ela disse que ele não deveria se preocupar, pois não perderia nada. Tendo conseguido o que pretendia, ela disse que já estava ficando tarde e que deveriam voltar,
pois seria problemático se criassem um escândalo. Tendo terminado de falar e já se virando para sair, ela tropeçou e torceu o pé. Mas antes que caísse, o Duque a segurou pela cintura. Perguntando se ela estava bem, disse que ela deveria ter cuidado. Se dando conta do que havia acontecido, ela o empurrou e disse que estava bem e que não havia sido nada, justificando que o sapato era muito alto, então apenas tropeçou na terra, agradecendo ao Duque. Pensava que, como ele odeia contato físico, ela havia feito o máximo para não tocá-lo, eles apenas haviam começado a melhorar sua relação, não poderia arruinar tudo, afinal a ajuda de Rafaelo era indispensável para obter um esposo falso. Superadas todas essas inquietações internas, disse que ele já podia ir. Olhando para o rapaz, percebeu que ele parecia distraído. Sem ouvir o que a moça dizia, o Duque se perguntava se teria sido sua imaginação, mas, enquanto olhava sua mão, logo concluiu que não tinha imaginado. Por fim, disse que o caminho de terra era perigoso e que iria acompanhá-la de volta. Ela disse que não era necessário, que podia andar sozinha e que ele não tinha motivos para fazer isso. Sombrio, o Duque pensava que ela estava mantendo distância, não aceitando que ele a acompanhasse. Ninguém deveria saber que ele não gostava de contato físico. Poderia alguém mudar assim de repente? Seria a Caiena anterior uma fachada? Ele sabia que estava pensando demais, porém a atual Caiena era madura e notável. Parecia alguém que viveu várias vezes e é capaz de ver o futuro. Por fim assentiu e disse para ela ir com cuidado. Todavia, vendo que ela continuava tendo dificuldade em caminhar com saltos altos, aproximou-se da garota, pediu perdão por sua má educação e segurou sua mão, dando a ela apoio, dizendo que a soltaria após saírem daquele caminho de terra. Acrescentou que se manteriam fora de vista e que ela deveria aguentar um pouco se fosse incômodo. Tal ato deixou Caiena muito surpresa. Vendo isso, a moça pensou que na verdade quem se incomodava não era ela, mas sim ele. Por fim, concordou que ele a levasse até a entrada. Chegando à entrada, as empregadas ficaram surpresas ao ver que a princesa e o Duque estavam juntos. Mas por que a atmosfera entre eles era tão estranha? Questionavam-se se era verdade que de fato a princesa havia tido uma mudança no coração. Percebendo que as criadas já estavam espalhando rumores, Caiena chegou à conclusão de que já era hora de mandá-lo embora. Sabia que não era educado dispensá-la assim, mas de qualquer forma o Sr. Kedren não desfrutava muito de tomar chá. Então, cumprindo a etiqueta e já adivinhando a resposta, disse que gostaria de convidar o Duque para uma xícara de chá, mas que sabia que já havia tomado muito de seu tempo, porém quebrando suas expectativas, o Duque aceitou o convite. Ele não podia acreditar que ela o estava deixando ir tão fácil, quando na verdade ele já havia planejado passar o dia ali. Ouvindo esse aceite inesperado, e no afã de fazê-lo ir, ela disse que ele não precisava se forçar e que o convidaria novamente quando as folhas de chá estivessem boas para beber. Por fim, sentindo-se vencido, ele disse que iria aguardar esse dia. De lado, observando tudo isso, Jeremy, ajudante de Rafaelo, pensava que seu mestre realmente ainda não estava habituado à nova atitude da princesa. Era a primeira vez que ele via seu mestre agir assim. Já de saída, o Duque se ajoelhou, despedindo-se formalmente da princesa, fazendo-a pensar sobre por que ele se esforçava tanto, já que tinha misofobia grave. Pensou se talvez, por ela estar usando luvas, não fosse tão incômodo. Tentou dizer a ele que não precisava seguir costumes tão estritos com ela, mas ele disse que era um prazer. No fundo ele pensava que não eram apenas palavras vazias, pois na verdade aquelas pequenas e frágeis mãos não eram desagradáveis para ele. Nota da Bel. Gente, pelo jeito ela já curou o moço. Se dando conta de que o toque dela não agitava sua doença, ele se perguntava se isso se devia ao fato de ela não agir mais como antes. Ou será que era pelo fato de sua curiosidade ser despertada por essa misteriosa senhorita? Talvez seja porque sempre leva uma atmosfera digna. A princesa era mesmo uma pessoa tão forte? Percebendo quão distraído ele estava, a moça perguntou se ele estava bem. Percebendo a preocupação da garota, ele respondeu que não era nada e que estava tudo bem. Por fim ele disse que iria aguardar seu convite. Nesse momento o casal percebeu que Rezef se aproximava cumprimentando-os. Ele disse que a estava procurando há algum tempo, mas não conseguia encontrá-la. Quem diria que ela estaria com Lord Rafaelo? Vendo que um membro da família real havia chegado, o Lorde o cumprimentou formalmente. O príncipe disse que havia ido tomar chá com sua irmã. Presenciando essa interação mais que inusitada, Caiena pensava que provavelmente Rezef havia ido assim que soube que o Duque estava ali. Rezef sempre esteve preocupado com a falta de poder militar e soldados. Por outro lado, Henriques contava com o apoio de várias famílias com soldados. Não era surpresa que Rezef estivesse aflito. Porém, mesmo se unisse o poder de todas essas famílias, não seriam nada se comparado ao ducado Kedre. Os Kedre estiveram responsáveis pela fronteira por muitos anos. São a elite do poder militar. Uma família militar que é a base do império. Rezef tem a família Evans,
a mais influente economicamente no império, e com seu apoio tem um sólido poder econômico que substitui a deficiência do poder militar. Se os dois unissem forças, ambos solucionariam seus respectivos problemas de abastecimento e poder militar. É natural que Rezef tenha mira na família Kedre. Aflita, ela pensou que não podia deixá-lo fazer isso, pois o senhor Rafaelo é quem a tiraria de lá. Após trocar breves palavras com o príncipe, Lord Rafaelo disse que já estava de saída. Ouvindo isso, Rezef lamentou dizendo que era uma pena, pois eles poderiam ter passado algum tempo juntos. Enquanto saía, ele lançou um olhar ao par de irmão e irmã que estavam se afastando, focando principalmente no braço possessivo que o garoto loiro mantinha na cintura de Caiena. Nota da Bel. Por favor, Deus, que o loirinho não desenvolva sentimentos amorosos pela prota. Entrando na sala às pressas, Lídia perguntou a seu pai se o príncipe havia lhe dado seu perdão. Ao ouvir isso, o homem de meia idade e bigode respondeu que o Sr. Zenon Evans estava cuidando disso. Obtendo essa resposta, a garota se sentiu realmente aliviada, perguntando logo em seguida quando a família Evans iria recomendá-la como prometida do príncipe herdeiro. Seu pai refletiu que não poderia recomendar sua filha sabendo da existência da irmã de Zenon Evans. Seria algo simples se ele fosse apenas uma parte da força do príncipe Rezef, mas esse não era o caso. Dissipando tais pensamentos, repreendeu a filha dizendo que para ser imperatriz ela também precisava ter uma boa relação com a princesa, perguntando como ela poderia ter cometido um erro tão grande. Indignada, a garota queixou-se que sua mão também havia sido queimada. Aquela mulher havia feito aquilo de propósito, uma vez que as fez competir sem dizer que devia ser esfriado. Sugeriu ainda que ela havia esperado com os braços descobertos apenas para atrair a simpatia do príncipe Rezef. Antes que a menina pudesse terminar de desabafar, seu pai a agarrou pelos braços, repreendendo-a pela forma desrespeitosa como ela se referiu à princesa. Afinal, estava no palácio e se alguém ouvisse, sua família estaria em problemas. Entretanto, o sermão do pai não foi suficiente para colocar juízo naquela cabeça vazia, que continuava a insultar as outras damas por terem passado a ignorá-la após o incidente com a torta. Chorosa reclamava ainda que a princesa estava muito reclusa, não indo nem realizando nenhum evento, e mesmo o príncipe tem estado muito preocupado com ela. Isso deixou o senhor curioso. Como a princesa não realizava nenhuma festa, por acaso não estava se aproximando a sua cerimônia de maioridade? Seriam os rumores sobre sua mudança repentina verdadeiros? Por que de repente ela se tornou mais íntima do príncipe? Estará querendo participar da disputa do trono e se tornar regente? Por fim, o sujeito orientou sua filha a ficar de olho nas pessoas com quem Caiena conversava. Deveria inclusive observar de quem ela recebia presentes. Tempos depois, em seu quarto, Caiena se perguntava se ela tinha mesmo assim tanto dinheiro guardado. Bem fazia sentido, já que propositalmente ela não vinha realizando nenhum evento no intuito de deixar as damas de companhia com pensamentos negativos, afinal é necessário tempo para causar um acidente. De acordo com Vera, parece que as demais damas estão em busca de algo. Com um timing perfeito, Vera disse que iria à cozinha buscar algo para comer, quando Anne entrou no quarto com uma bandeja com alguns biscoitos com aparência simples e pouco apetitosa. Vendo aquilo, Vera perguntou onde estavam as outras e por que era ela quem havia trazido o lanche. Sem muitas palavras, Anne disse que as outras mencionaram que como Vera estava ali, então a princesa não precisava delas. Dito isso, se retirou. Após o breve relato, Vera finalmente deu uma boa olhada nos biscoitos, mas ao vê-los melhor ficou realmente enfurecida. Biscoito de nozes? Era de conhecimento geral que Vossa Alteza era alérgica a nozes. Como elas se atreviam a mandar isso? Vendo o comportamento anormal de Vera, Caiena perguntou o que havia de errado. Vera pediu desculpas e disse que iria preparar outra coisa, já que havia problemas com o lanche recém-trazido. Tomando ciência da situação, Caiena deu um sorriso sinistro e disse que não era necessário. Vera tentou se antecipar dizendo que aquelas tinham nozes. Calmamente, Caiena pegou um biscoito da bandeja e disse que sim, eram biscoitos de nozes que de fato poderiam colocar sua vida em perigo. Acrescentou que eram os biscoitos que esperava de suas empregadas. Vera não podia acreditar que ela estava falando sério. Rindo, Caiena segurando o biscoito, disse que pensava em comer aquilo. Com um sorriso conspirador, ela perguntou a Vera se ela podia fazer isso. Narrando o plano, disse: "Você fará um lanche para Rezef e levará para ele. Como não estava presente, não viu que havia nozes nos petiscos, e eu que confio completamente em minhas acompanhantes, terei um colapso sozinha no quarto. Então Anne entrará e reportará toda a situação ao médico e ao meu pai, e é claro, também para Rezef. E Vera, a acompanhante favorita da princesa, não saberá de nada." Passado um período de tempo, vemos Caiena deitada na cama sendo examinada pela médica, que se perguntava o que as damas estavam fazendo, que não perceberam algo tão importante. Felizmente ela havia consumido muito pouco dos biscoitos, então se recuperaria logo, advertindo porém que se não fosse tratada adequadamente essa reação alérgica poderia piorar.
Depois de ser cuidadosamente informado pela médica, Rezef permitiu que ela se retirasse. Com um olhar sombrio ele olhava para Caiena desacordada. Depois de um longo silêncio ele finalmente disse: então vocês não conferiram os petiscos que sua princesa ia comer? Tudo bem, suponhamos que casualmente os petiscos com nozes estavam misturados com os outros, então por que não tinha ninguém aqui quando ela desmaiou? Não obtendo nenhuma resposta das criadas ele perguntou por que elas estavam tão caladas. Supõe-se que devam estar presentes no quarto da princesa, não? Ele dizia ainda que isso fazia lembrar de um incidente que aconteceu no palácio anos atrás quando outra pessoa havia sido morta por causa de alergia. O incidente em que a imperatriz morreu. Irado, ele puxou sua espada. Nesse momento, enquanto imploravam por suas vidas, uma das criadas disse que Lídia Benzema suspeitava dos presentes que a princesa havia recebido e havia dito que elas deveriam revisá-los, e que portanto era culpa dela que elas tinham deixado a princesa sozinha. Outra disse, inclusive, que elas havia ameaçado. Diante de tais acusações, Lídia tentou se defender. Mentalmente ela reclamava pois estas garotas na verdade a seguiam por vontade própria. Lídia gritava para que o príncipe não acreditasse nelas, que deveria ser uma armadilha de alguém para diminuir seu poder. Então foi um espião? Perguntou Rezef. Com olhar sanguinário ele puxou a espada levando-a em direção ao pescoço de Lídia, perguntando se ela estava se divertindo brincando com ele. Devo supor que você é a espiã? Desesperada, ela dizia que a família Benzema jamais o trairia, que tudo era por causa dele. Antes que ele pudesse fazer algo mais, foi anunciada a chegada do imperador. Feito o anúncio, todos os presentes se ajoelharam saudando sua majestade. Rezef abaixou sua espada. Olhando para Rezef, o imperador observou quanto tudo era patético, imediatamente ordenou ao mordomo Luden que expulsasse as damas de companhia do palácio e proibissem sua entrada na capital, bem como desse algumas joias a Vera como recompensa por ter feito um bom trabalho. Incumbindo-a pessoalmente de cuidar de Caiena, Vera fez uma reverência e agradeceu. O imperador disse ainda que ele iria selecionar as criadas da princesa ele mesmo. Observando o caos ao redor, o rei percebeu que parecia que coisas ruins continuavam acontecendo com Caiena ultimamente. Primeiro ela foi envenenada, depois ela se queimou e agora ela desmaiou por causa de uma reação alérgica. Ele só havia ficado em silêncio porque Caiena era boa em transformar crise em oportunidade. Mas o idiota que envenenou a princesa não terminou o pensamento apenas olhando para o príncipe que seguia abaixado. Olhando o garoto, o rei perguntou se ele pensava que o rei não sabia das coisas só porque ficava calado. Até que o príncipe Rezef se arrependa de suas ações, ele estará em prisão domiciliar no palácio do príncipe. Embora visivelmente frustrado, o garoto apenas assentiu sem falar mais nada. Por fim, o rei mandou que todos saíssem, pois a princesa precisava descansar. Após todos terem saído, Vera permaneceu com a garota no quarto correndo para fechar as cortinas. Quando estavam sozinhas, Caiena disse que sabia que a família de Vera apoiava Rezef e assegurou a ela que ajudá-la não significava trair sua família. Asseverou que na verdade ela estava ajudando Rezef, porque ela ia fazer de Rezef imperador. Garantiu que Rezef não se preocupava com assuntos pessoais, portanto, não importa o quanto você trabalhe, ele não se importará com seu caso de família. É ainda mais difícil nomear um título para você, pois para isso ele precisa passar por processos complicados. Mas você quer um título, não é, Vera? Você fugiu de sua família porque ela queria te vender em um casamento arranjado e seu pretendente desavergonhado tentou tomar suas irmãs menores como suas concubinas. Ouvindo a princesa narrar suas misérias familiares, Vera não conseguia entender como Caiena poderia saber de tudo isso. Caiena completou: você pensou que poderia salvar suas irmãs depois que conseguisse seu título. E isso é algo que eu posso te dar. Você não precisa se preocupar mais com isso. Ao ouvir a promessa da princesa, Vera não pôde conter as lágrimas. O pai de Vera apenas vê suas filhas como propriedade. Ela tem apenas 25 anos. É muito jovem para assumir a própria vida e a das irmãs. Nem eu nem minhas irmãs somos ferramentas para proteger nossa família. Apesar deles, Vera veio para o palácio por conta própria para proteger todos. Caiena pensava que Vera não era diferente dela, que havia sido isolada pelo imperador e então manipulada por todos. Refletiu que as duas mais do que ninguém entendiam melhor essa situação. Por isso eu vou proteger você, jurou. Falava enquanto acariciava a cabeça da moça. Por fim disse: você fez bem, Vera. Nesse momento Vera prometeu: princesa, eu sempre serei leal a você. Sorrindo, Caiena dizia que agora que já tinha uma dama tão confiável deveria se encarregar do próximo passo. Ordenando à criada que ela escolhesse em seu closet o vestido mais surrado que pudesse encontrar. Passado algum tempo, vemos Caiena ajoelhada, com um semblante sério, enquanto algumas criadas comentavam que vê-la assim com um vestido tão simples e surrado não combinava com ela.
se perguntavam o que deveriam fazer se ela desmaiasse de novo. Ao saber da situação, o rei perguntou ao mordomo há quanto tempo ela estava assim. Lúden respondeu que já havia se passado 3 horas, salientou que de acordo com o médico se ela continuasse assim poderia se machucar. Enquanto refletia, uma criada informou que os nobres que apoiavam Rezef estavam pedindo uma audiência. Parece que não perderam essa oportunidade, percebeu o rei, por fim, deixando-os entrar. Entrando na sala, Roger Evans, assistente de Rezef, pediu ao imperador que tivesse compaixão pela princesa. Ouvindo isso, o imperador perguntou se eles achavam que estavam em posição de sentir pena da princesa. Como eles se atreviam a dizer tal coisa, mesmo sabendo por tudo que a princesa havia passado? Roger argumentou que era verdade que Rezef não havia conseguido controlar a idiotice das damas de companhia, sendo clara sua culpa, mas ainda assim seu castigo era demais. Ajoelhado pedia que o imperador refletisse sobre isso. Ouvindo todas essas baboseiras, o rei pensava que esses nobres vinham correndo incomodar o imperador. Mesmo o imperador não podia simplesmente ignorar os nobres. Dizia-se que a autoridade de um imperador vem dos nobres que o apoiam. Mas mesmo assim dizer que um castigo aplicado pelo imperador era excessivo, eles não se sentem mais intimidados pelo imperador? Durante o alvoroço, Anne apareceu na porta informando que a princesa havia tido um colapso e estava sendo atendida pelo médico. Ouvindo isso, Roger percebeu que essa era a deixa perfeita para pressionar mais o imperador. Princesa Caiena, pensou ele. Já fora das vistas do imperador, os nobres se perguntavam como a princesa havia acabado sendo de tanta ajuda. A punição de prisão domiciliar por tempo indeterminado era um problema, mas agora eles tinham alguma esperança. Roger não conseguia entender. Realmente foi pelo príncipe? Por causa desse incidente, todas as damas de companhia foram expulsas do palácio. Isso significa que Rezef não tem mais influência sobre a família. O poder do príncipe enfraqueceu e o ódio do imperador foi avassalador. Caiena não perdeu nada com esse incidente. Não importava o quanto ele pensava, a seus olhos parecia que todos haviam caído no plano de Caiena. Sinceramente, ele se perguntava se ela havia de fato comido aquelas nozes. Essa era uma oportunidade criada por Caiena, ele não sabia o que ela estava tramando, mas decidiu aproveitar. Iria tomar a vantagem disso primeiro. Continuou implorando para que o imperador reconsiderasse sua decisão. O imperador ficou realmente incomodado, era irritante como agiam com o mesmo propósito. Vendo para onde as coisas estavam caminhando, o imperador decidiu reduzir o período de detenção do príncipe para 10 dias, tendo em vista os esforços da princesa. Obrigada por assistir até aqui. Nesse vídeo acompanhamos os capítulos 10 a 15 da história Vilã é uma marionete. Se deseja ver o que acontecerá com Caiena, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Fiquem com Deus, até mais.